Olá, muito bom dia. Então, hoje vou fazer clarinhas de fão a pedido de uma subscritora. Eu vou fazer então estas clarinhas. Vou fazer só metade da receita, mas vou usar os ingredientes para fazer, portanto, uma quantidade generosa. Eu, como é só mesmo para satisfazer o pedido desta subscritora, vou usar os ingredientes só para metade da receita. Então vamos lá. Então, para a massa vamos precisar de 250 ml de água fria. Vamos precisar de 500 gramas de farinha de trigo, 125 gramas de manteiga e sal quanto baste. Para o recheio vamos precisar de doce de Chila. Este aqui foi eu que fiz. Se vocês depois quiserem ver a receita, está no meu canal. Mas quem não quiser ou não puder fazer, pode comprar doce de Chila, penso que existe à venda. Depois, doce de ovos, também tem no meu canal a receita. Raspa de limão, vinho do Porto. Eu aqui vou pôr meio cálice, mas depende depois muito da consistência portanto, do doce de Chila. Se às vezes virem que fica muito seco, podem pôr mais um bocadinho, mas não exagerar. E depois vamos precisar de canela. Portanto, recapitulando, eu tenho aqui 500 gramas de doce de Chila. Tenho aqui 250 gramas de doce de ovos, raspa de um limão, meio cálice de vinho do Porto e canela quanto baste. Depois vamos precisar ainda para a cobertura, digamos, vamos precisar de açúcar em pó e canela também em pó. Depois é facultativo, quem quiser pode passar só no açúcar, ou se gostarem podem juntar a canela, fica ao vosso gosto. Vamos lá então. Então eu vou fazer isto à mão. Quem tiver uma batedeira elétrica pode fazer com a batedeira. Neste caso eu vou começar assim e depois vou fazer com aquela batedeirazinha que é que eu tenho, aquela de bater as claras, será esta. E vou usar estes ganchos aqui. Então, vou pôr a farinha aqui, e o sal, e a manteiga. E vou amassar primeiro assim um bocadinho, com a mão. E vou envolver bem a manteiga com a farinha. Para depois juntar aos poucos a água. Agora vou começar a juntar aos pouquinhos a água. Já está a manteiga mais ou menos. É óbvio, quem fizer numa planetária, numa máquina elétrica, faz muito mais depressa, não é? Então, eu agora vou juntando a água, vou mexendo. Eu gosto de trabalhar com as mãos, mas quem quiser pode perfeitamente fazer na planetária, na batedeira elétrica, não sei como é que se chama, no robô tipo. Eu nem vou precisar daquela da batedeira, vou bater lá a mão, vou passar lá ali para a tábua, vou amassá-la assim. Posso já ver? Então, eu já pus aqui a tábua, agora vou começar. É óbvio que quem fizer na batedeira, como eu disse, é no instante, mas também corre-se o risco de estressar a massa. Eu gosto, estão a ver que
Nem é preciso farinha nem nada, fica... Isto a mim relaxa-me, eu não sei vocês, se não tiverem tempo nem paciência, podem fazê-lo com os utensílios que têm. Eu agora o que é que vou fazer? A massa tem que ficar bem lisinha. E depois vou envolvê-la na película e vou pô-la no frigorífico mais ou menos 1 hora. Ela tem que estar bem fria. Então, estão a ver? A massa está bem molezinha, bem... como é que se diz? Bem homogénea. Eu agora vou envolvê-la na película e vou guardá-la no frigorífico por 1 hora. Então, eu agora no tachinho vou pôr o doce de ovos. Esqueci-me de tirar a tara. Ok. Que são 250 gramas, mas eu só vou fazer metade. Este doce de ovos está muito bom. Ficou um bocadinho clarinho, porque eu estive, em vez de mexer com a colher de pau, mexi com como é que se diz? Com o batedor de arame. Se fizermos com a colher de pau, fica mais amarelinho. E agora vou juntar a argila, a raspa do limão, e o vinho de Porto. E vou levar esta mistura ao lume só para, digamos, misturar bem. E apenas aquece, ou digamos, ferve, retiramos o lume. É só para ficar bem tudo bem ligado. Então agora estão a ver, já misturei o doce todo com a argila e o vinho do Porto, a raspa de limão. Agora vou levar ao fogão só para misturar, ligar bem os ingredientes. Estão a ver que agora está tudo bem amalgamado. Eu agora vou desligar, deixar arrefecer. Está pronto o nosso creme para as nossas clarinhas. Então, aqui está o nosso creme de doce de ovos com a argila. Aqui temos a nossa, como é que se diz? A nossa massa que eu fiz que eu pus no congelador, no frigorífico. E agora vamos estender esta massa. Eu vou cortar a massa à metade. Então, eu vou-me ajudar aqui com um bocadinho só de farinha, pouquinha. E vou estender a nossa massa. Esta massa tem que ficar bem fininha mesmo. Se às vezes virem que como é que é dizer, não deve pegar como é que se diz? Ai meu Deus, eu quero montar em português. Não deve pegar na tábua, mas se às vezes pegar, vocês façam como eu fiz. Põe assim um bocadinho, mesmo assim pouco, assim umas de
de farinha e vão estendendo. A outra metade eu pus no frigorífico, porque enquanto trabalho esta, para ela não ficar quente. Aqui o telemóvel. Então, estão a ver, a massa tem que ficar fininha. E eu agora aqui penso que consigo fazer dois, vamos ver. Então, eu agora vou agarrar assim aqui num bocadinho de... Como é que seja uma camadinha generosa, senão depois só comemos massa. Vou estender-la assim. Acho que aqui tem muita. Pronto, e agora? Vou fazer-vos ver aqui. Então, eu tenho aqui mais ou menos uma colherzinha de chá. Vou estender-la assim, que é para depois ela ficar estendida pelo nosso pastel. E agora vou fechar. E agora vamos fechar a nossa massa, assim. E agora eu vou tentar cortá-la aqui assim com este cortador. Podem ajudar-se com uma tigela, se quiserem. Depois, como é que é dizer? O corte tradicional é com este cortador de massas, que fica tipo assim um rissol. Eu vou-vos mostrar. Estão a ver? Se quiserem, para ser mais fácil, podem usar, ou quem não tiver, pode usar uma tigela, um copo, um cortador de massas, o que vocês quiserem. Ok? Isto é mais ou menos o método de fazer os rissóis, o estender da massa. Depois é assim, quem gostar deles mais maçudos, pode deixá-los um bocadinho mais grossos. Para mim, é como os rissóis, quanto mais fininhos a massa for, mais eu gosto. Mas depois fica, como é que é de dizer, ao gosto de cada um. Há pessoas que gostam mais da massa mais grossa. Depois, outra coisa que eu queria dizer, vocês vão deixar, conforme vão trabalhando, vão deixando a massa no frigorífico para ela não ficar muito quente. E vão trabalhando assim. Se quiserem cortar com o cortador, cortam. Se quiser, cortam com um copo ou uma tigela. Então, estão a ver? Depois, à medida que vou fazendo, vou pondo aqui num tabuleiro com papel vegetal. E agora portanto, vou fritá-los em óleo mais ou menos a 180 graus e depois de frios vamos passá-los por açúcar e canela. Vamos lá então. Então, têm que ser fritos em abundante óleo para que fiquem submersos. Fritem pouquinhos de cada vez, no máximo 2. À medida que vão fritando, vão retirando, vão pondo aqui na assadeira e depois polvilham-se com açúcar e canela, como eu já disse. Então, vamos aqui deitar, já fazer 2, agora vou pôr mais 2. Estou a fritar 2 de cada vez, porque o tacho é pequeno, para não estar a gastar muito óleo, porque depois eu descarto o óleo, não uso óleo outra vez. E quanto mais óleo usarmos, mais óleo depois temos que
ficar fora. Vamos misturando assim. Então, enquanto elas estão a fritar, eu quero vos explicar bem. Vocês depois com o dedo fechem-nas bem, porque senão elas depois ao fritar podem abrir, ok? Calquem-nas bem assim com o dedo e depois é que vão e cortam. Ok? Então, aqui estão as nossas clarinhas, estão a ver? Eu fiz metade da receita, olhem a quantidade de... Ainda tenho aqui estas 3 para fritar, tenho aqui outras 3 no tacho. A quantidade de clarinhas que deu, só com metade da receita. Como eu disse, vocês apertem bem assim aqui, antes de meter no tacho, para ver se está bem unida, para ela não abrir. Eu tive a sorte de não abriu nenhuma, estão todas bem fechadinhas. Nem abriu nem explodiu. Eu tinha aqui uma primeira que eu estava com medo que ela explodisse, mas olha, estão a ver que não explodiu. E vou já abrir para vocês verem como é que ficou por dentro. Então, aqui estão as nossas clarinhas. Eu com a metade da receita fiz 27 clarinhas. Então agora vamos ver como é que ficaram por dentro. Então agora vamos pegar aqui numa, vamos abri-la, vamos ver como é que ficou por dentro. Estão a ver? Maravilha! Estão quentes ainda. Vou pôr para cima. Muito boas. É verdade que é um doce calórico, mas é de comer e chorar por mais. Vejam só esta delícia. Eu nem vou passá-las por açúcar. Elas estão muito sequinhas. Vejam só. A massa está perfeita. A temperatura do óleo também era perfeita. Por isso é que elas não estouraram. E eu não vou passá-las... Eu vou só passar uma ou duas para vocês verem como é, mas eu não vou passar estas aqui. Meu Deus, que bom. Então, aqui estão as clarinhas. Eu só passei estas aqui por açúcar em pó. Estas aqui não passei porque acho que não vale a pena. Elas são mesmo muito boas. Estão a ver recheio por dentro. Estão uma delícia. Façam nas vossas casas que vocês vão adorar. Estas clarinhas, acompanhar com um chá, um cafezinho assim bem quentinho, meu Deus, é de comer e chorar por mais. É muito bom.